Deus. Fique de pé, querido. Vamos orar. Nós vamos orar pela vida do irmão que tem estado nos nossos cultos aqui. O nome dele é Eliseu. Ele esteve aqui no domingo pela manhã, depois pegou a estrada, foi para Sorocaba. Ele me mandou mensagem: pastor, cheguei já em Sorocaba. E hoje pela manhã ele me mandou mensagem, falou: pastor, eu fiz a pré-consulta, pré-operatória, e amanhã às 19 horas eu estou fazendo uma cirurgia. Ele vai fazer um transplante de córnea. E eu falei: olha, Eliseu, eu vou estar orando por você até o seu retorno. E a gente vai fazer o gabinete com ele. Ele vai possivelmente congregar aqui conosco. E se ele não congregar também, nós vamos orar da mesma maneira, que nós somos corpo de Cristo. Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Vamos orar também pela Raquel. Noah nasceu, mas a pressão da Raquel tem oscilado. E a gente vai colocar a vida da Raquel, a vida do Eliseu agora nas mãos de Jesus. Feche os teus olhos, Pai, em nome do Senhor. Nós abençoamos os nossos irmãos em Cristo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós cantamos que o Senhor se manifestaria. Então manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder nessa casa de uma forma tão intensa, tão profunda, tão clara, Senhor. E ouve as nossas orações e as nossas súplicas. Nós pedimos pelo nosso irmão Eliseu. Ó Deus, toma a mão dos médicos que vão fazer esse transplante da córnea. Ó Deus, teu filho, ó Deus, possa retornar com a visão mais clara ainda, Senhor. Ó Deus, tanto a vista natural quanto a visão espiritual dele, Senhor. Ó Deus, nós abençoamos a vida dele, que, ó Deus, lá em Sorocaba ele seja alcançado pelas nossas orações e súplicas, que a mão do Senhor esteja junto com teu filho ali em todo esse processo. Ó Deus, amanhã na cirurgia, depois o pós-operatório, até o retorno dele para casa, em nome de Jesus, guarda a vida do Eliseu, a vida da Elisângela, sua esposa, Senhor. Oramos também pela vida da Raquel, pelo Noah, pelo Sávio, pela vida do William. Toma essa família nas tuas mãos. Jesus, toca a vida da tua serva em nome de Jesus. Ó Deus, que essa pressão, ó Deus, normalize. Ó Deus, em nome do Senhor, nós te pedimos saúde para a tua serva, Senhor. Ela poder cuidar dos filhos, da sua casa, da sua família, Jesus. Fala conosco agora na tua palavra. Nós queremos muito ouvir a tua voz. Chegamos aqui, ó Deus, e temos um anseio de ouvir a voz do Senhor falando conosco. Então fale conosco, nos abençoe nessa noite, a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Tome o seu lugar. Vamos lá. O tema dessa mensagem hoje é comece certo. Olha para o seu vizinho e diz assim: começa certo, irmão. Você vai começar alguma coisa? Comece certo. Pastor, por quê? Dizem que o ano começa depois do carnaval. Já passou. E para a gente o ano começa depois do nosso congresso, da nossa conferência do chamado Manaim. Então, feliz ano novo. Vamos começar? Vamos trabalhar? E eu quero falar hoje sobre começar certo. Assim, muitas vezes a gente tem o desejo de fazer algo. Temos o anseio de empreender em alguma coisa. Temos o desejo: eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu vou me empenhar nisso, eu vou começar um relacionamento com alguém. Começa certo, irmão. Comece certo. Sabe, o nosso grande problema é que a gente começa errado. No meio do caminho a gente quer trocar o pneu. A gente quer trocar o pneu com o carro andando, irmão. Não dá não, então vamos parar agora e vamos colocar as bases e vamos dizer assim: olha, eu vou começar certo. Eu preciso dar um pontapé, mas eu vou iniciar da forma correta. E aí tem gente que diz assim: Deus escreve certo, linha torta. É uma mentira, mano. Você fica caindo nessa bobagem aí. Escuta, se tiver torta, Deus apaga, escreve o negócio direito. Deus é um Deus, sabe, Ele é excelente em tudo que faz. Então, se você vai começar alguma coisa, faz certo. Escuta, os maiores escândalos, eles partem daqui, ó, do altar. Porque está tudo torto.
Está tudo fora do lugar. Deus não é um Deus que, sabe, Ele abençoa quando as coisas estão fora do lugar. Se você for pegar a construção do tabernáculo, depois que estava tudo perfeito, tudo feito, tudo no seu devido lugar, aí diz a Bíblia que Moisés começa a ungir. Se você pega lá Salomão, agora, sabe, depois do tabernáculo, Salomão, ele constrói um templo suntuoso. Na dedicação do templo, diz a Bíblia que o Espírito de Deus vem, a casa fica cheia. Então, eu entendo uma coisa: Deus só libera a bênção quando tudo está no seu devido lugar. Então, comece certo, querido. Você está entendendo que Deus está falando com a gente? Pastor, eu vou começar uma carreira, começa certo. Eu vou começar um relacionamento, começa certo. Eu vou começar um curso, começa certo, irmão. Não queira fazer mudanças ou alterações na metade do caminho. Não, pare, planeje e comece certo em nome de Jesus. E eu quero falar sobre mergulhar na presença de Deus. Não adianta a gente ter boa intenção de fazer algo certo se eu estou fora da presença. Tem gente que ele faz tudo certo. Eu vou começar certo. Ele vai lá, planeja e escreve, e ele põe lá a sua planilha. Ele planilha tudo, ele coloca lá, sabe, no seu dashboard. Ele é um cara super inteligente. Mas escuta, sem a presença nada dá certo. Sem a presença, o prazo de validade é muito curto. Olha para o seu vizinho e diz assim: sem a presença, o prazo de validade é muito curto. Então quero dizer para você hoje: mergulhe na presença. Olhe para o seu irmão e diz assim: mergulhado na presença. Hoje a gente vai falar sobre mergulhar na presença. Para começar certo, eu preciso mergulhar na presença. Número 1, se você está tomando nota dessa mensagem, anote aí. Diz assim: olha, a presença de Deus é a nossa fonte de vida. Você quer começar certo? Mergulhe na presença. Mas você quer mergulhar na presença, você precisa entender: a presença de Deus é a fonte da minha vida. Tira um peixe da água, morre. Corta uma árvore, ah, pastor, morre instantâneo. Não. Corta uma árvore, ainda vai ter vida no tronco. Mas escuta, ela não tem mais da onde ela tirar o nutriente para ela nutrir os ramos. Uma hora vai morrer. Tem gente que já foi cortado, tem gente que já foi tirado do seu habitat natural, aonde nós devemos nos mover e nos manifestar, que é onde, pastor? É na presença. E aí a gente acostuma a fazer, sabe o quê? A viver uma vida no automático. A gente aperta o botão do automático e a gente vai vivendo. Só que escuta, tem uma hora que não dá para sustentar viver uma vida só no botão do automático. Você precisa se ligar à tua fonte de vida. Então quero dizer para você: número 1, a presença de Deus é a minha fonte. A presença de Deus é a tua fonte. A presença de Deus é a fonte dessa igreja, meu irmão. A fonte dessa igreja não é as canções novas que a gente canta. A fonte dessa igreja não são pessoas novas que chegam aqui, apesar da gente cantar as canções novas e ficar feliz, apesar das pessoas novas chegarem, isso trazer alegria, mas não é a fonte da igreja, pastor. Então o que é a fonte da igreja? É a presença de Deus, é que é a fonte da vida da igreja, querido. Salmo de número 92, versículo de número 12, até o versículo 15 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados aonde? Plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo aonde? Na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Escuta, eu amo esse texto que diz assim: mesmo na velhice, eles vão dar fruto. A minha esposa está com uma onda de dizer que eu estou ficando velho, irmão. Um dia ela falou: Júnior, por que tu não tira o negócio aí? Isso aí é voto.
Eu entendi o que ela estava falando. Ela estava falando entre linhas. Está feio, amor. Quando ela falou, é voto, eu falei, cara, ela está achando feio. Ela falou, isso está te envelhecendo. Porque está cheio de fiapo branco. E ela está nessa onda de que a gente está envelhecendo. Ela não, ela é novinha. Escuta, a gente está envelhecendo, Cristiano. Mas na nossa velhice a gente vai dar fruto ainda. Caramba, eu vim pra cá, eu tinha 21 anos. Pensa, de 21 eu tô com 49. Tinha que ser ele, gente. Eu vou pedir o pessoal da recepção, quando ele entrar, botar um esparadrapo na boca dele. Ou então fazer o remedinho nele. Escuta, de 21 até agora, não perdi a minha força. Subo nesse altar com a mesma energia que eu subia quando eu era um garoto. Pego no violão para cantar com a mesma alegria que eu cantava quando eu era um garoto. Canto as canções. Outro dia a gente estava cantando aqui, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Irmão, eu canto essa música desde que eu me entendo gente dentro da igreja. Mas eu canto ela todo dia como se fosse a primeira vez que eu estou cantando. Sabe por quê? Porque a minha fonte não é o aplauso de alguém. A minha fonte não é o auditório onde eu estou. A minha fonte é Jesus. Se eu estou aqui, eu estou cantando porque Ele é a minha fonte. Se eu estou na minha casa, às vezes eu pego o violão em casa e fico cantando. Escuta, porque Ele é a minha fonte. Eu quero dizer para você, você quer começar certo? Mergulha na presença de Deus e faça da presença dEle a fonte da tua vida. Tem gente que coloca os relacionamentos como fonte. Uma hora esse relacionamento vai lhe frustrar. Tem gente que coloca a grana como a sua fonte. Uma hora a grana pode não chegar como você quer. Tem gente que coloca, sabe, o seu físico como a sua fonte. Aí o cara fica. Escuta, já ouviu falar da lei da gravidade? Já ouviu falar? Cai. Cara que hoje é bombado, amanhã não é mais. Os fiapos brancos começam a aparecer. Pastor, o que vai ser a fonte? A presença de Jesus é a fonte. A presença de Jesus é a fonte. Escuta, não perca nunca isso. Não perca nunca, porque se você perder, vai chegar a tua velhice, vai chegar os dias difíceis. Escuta, ei, você está aqui? Alô, tem alguém aqui? Escuta, vai chegar o dia, vai chegar a hora, meu irmão, que as coisas vão ficar meio embaçadas diante dos teus olhos. Sabe o que vai sustentar? É Jesus ser a tua fonte de vida. Vai chegar uma hora que você vai olhar, o céu vai estar nublado. Sabe o que vai sustentar? Manter a alegria no coração é porque Jesus é a minha fonte de vida. O justo, ele florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Eu quero declarar, meu irmão, os anos vão passar, os dias vão passar, e você vai ser esse que vai permanecer viçoso e verdejante, porque a minha fonte está nele, a minha alegria está nele, o meu regozijo está nele. Escuta, eu fico apaixonado quando eu vejo, sabe, gente igual a irmã Lúcia. Domingo eu perguntei por ela,
Falei, Glaucio, cadê a irmã Lúcia? Ela está com dificuldade para andar, irmão. Ela falou, hoje ela não veio, mas terça-feira ela está aí, pastor. E quando eu estava chegando na igreja, ela estava chegando também. Irmão, está andando, o passo está mais lento. Eu não vejo ela reclamar. Perguntei como é que a senhora está. Estou maravilhosa. Sabe por quê? Porque vai permanecer viçoso e verdejante. Eu quero te convidar. A gente vai lá visitar a fundadora da igreja, Diaconisa Esté Alves. Quando eu cheguei em Realengo, ela falava que ela tinha 93 anos. Isso eu tinha 21 anos. A última vez que eu fui lá, a senhora está com quantos anos? 93. Eu falei, amém. Já não ouve mais. Tem que gritar no ouvido dela. Já não enxerga mais. Aí quando eu cheguei para visitar, aí a moça que cuida dela falou assim, pastor, tem que gritar no ouvido dela. Eu falei, dona Esther, sabe quem estava falando? Eu sei. É o pastor que me abandonou. Eu falei, a senhora continua a mesma. Eu falei, a senhora está assistindo bem? Estou maravilhosa. Sabe por quê? O justo florescerá como a palmeira. É uma idosa, mora sozinha numa casa, cega, mas escuta, plantado no Senhor. Sai daqui para ter a tua vida plantada no Senhor. Olha para mim aqui, com muito amor vou falar isso para você. Não planta a tua vida no ministério, Igreja da Aliança, não. Você vai cair. Não planta a tua vida pautado no relacionamento com o pastor Júnior e com a pastora, não. Você vai cair mais rápido ainda. Porque eu sou cheio de falha, sou cheio de defeito. Se você olhar um pouco para mim, você vai ver falha. Então não pauta a tua vida, alicerça a tua vida na minha, não. Coloca a tua fonte, é Jesus. E por ter a minha fonte em Jesus, eu me relaciono com o pastor, com a pastora, com os irmãos da igreja, com a igreja da aliança, com a igreja de Jesus na terra. Mas a tua fonte é Jesus. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Se você está tomando nota, anote aí. Fomos criados por Deus, somos dependentes dEle. Ele é a nossa fonte de vida. Você precisa ter isso muito claro, meu irmão. Porque senão a gente tem uma tendência muito grande, sabe o quê? A gente se desviar. A gente... Pastor, como assim desviar? A gente tem a tendência, em vez de andar na dependência, a gente começa a ir pelo caminho da independência. A gente já viu aquele filho que está crescendo dentro de casa? Chega lá nos seus 14, 15 anos, 16. Que é isso, coroa? Ah, fala isso para mim lá em casa. Vai ver a coroa. Sabe de nada. O senhor não sabe, pai. O senhor não tem informação de nada. Escuta. É a fase onde a gente acha que sabe tudo, mas não sabe nada. É igualzinho você com Deus. Eu imagino Deus olhando e falando assim: esse menino ainda tem que aprender o que é depender de mim. Então seja dependente dele, porque ele é a tua fonte. Bate no ombro do seu vizinho e diz assim: dependa dele, ele é a tua fonte. Nunca viveremos uma vida abençoada e frutífera fora da presença de Deus. Eu posso afirmar para você, tenho 23 anos de casamento com a Cristiane e vai ser até a morte nos separar. A gente vai ficar velhinho beijando na boca, irmão. Boca murchinha, mas vou beijar essa mulher. Vou te beijar. Botar a dentadura. Agora escuta. Sabe qual é o segredo? Presença. Se eu sair da presença, meu relacionamento com ela acaba. Se ela sair da presença, o relacionamento comigo acaba. Sabe por que somos felizes? Por causa da presença. Se eu me distanciar da presença, acabou a alegria no nosso casamento.
Por quê? Porque a fonte, o que nos uniu foi Deus. Só vai dar certo se eu e ela estivermos em Deus. Se eu e ela não estivermos em Deus, vai dar tudo errado. Tem gente, irmão, que começa a andar numa independência e acha assim: não, agora já sou dono do meu nariz, já sou grandinho, já posso fazer e acontecer. Escuta, é na dependência de Deus que está o nosso sucesso e uma vida frutífera. É a gente cada dia ficar mais dependente de Deus, é que vai nos levar a viver uma vida abençoada, frutífera, próspera, cheia de graça, meu irmão. Você está entendendo? Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Olhe para o seu irmão, diz assim: você não pode dar fruto por você mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí Jesus vai dizer assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse o que acontece com ele? Vai dar muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vai lá, dá uma olhada para o irmão, se vinga dele e fala assim: aí sem Deus tu não é nada, mano. Sem Deus você não é nada. Sem Deus, irmão, você não é coisa nenhuma. Já viu gente que é nariz em pé, peitudo, acha que é dono de tudo, acha que pode tudo. Ei, sem Deus você não é nada. Eu era garoto lá em Nilópolis, e a gente, como todo garoto normal, chutava bola na rua. E aí tinha uma ruazinha lá onde a gente chutava bola. E aí tinha um senhor lá, ele era um empresário da cidade. Ele era um cara arrogante. Ele era um cara nariz em pé. E tinha a borracharia dele, tinha muita grana o cara. E ele xingava a gente. Chama, esses garotos são tudo, me perdoa a expressão que eu vou usar, esses meninos são tudo vagabundo. Os meninos vão ser tudo marginal. Um dia ele foi levantar da cama e não conseguia mais. A perna dele paralisou. O dinheiro dele não foi suficiente para fazer a perna dele se movimentar de novo. Sabe por quê? Porque o dinheiro dele não podia comprar a saúde. O dinheiro dele não podia comprar os movimentos da perna dele. Porque sem Deus nós não somos nada. Sua posição que você exerce não é nada para Deus. O dinheiro que você tem não é nada para Deus. A posição social que talvez você tenha não é nada para Deus. Escute, sua casa não é nada para Deus. Seus bens não são nada para Deus. Tudo que você tem foi Ele quem te deu. E você só subsiste, só permanece se você estiver nele. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Segundo lugar, se número 1, a presença de Deus é a nossa fonte. Número 2, a presença de Deus deve ser a tua melhor escolha. Escuta, a gente tem o direito de escolher todo dia. Você escolheu vir ou não vir ao culto. Teve gente que escolheu não vir. Poderia estar aqui, mas não veio. Antes de subir, alguém me procurou, falou assim: pastor, fulano de tal, contou uma história. Eu falei: cara, vamos perdoar. Não tem outro jeito para a gente viver em comunidade, em amor. A gente tem que perdoar o irmão. Então vamos perdoar. Eu falei assim: ele sempre foi assim? Não, pastor. Porque da onde a gente veio, o negócio era chicote de fogo. Se tu não vem ao culto, vapo, paulada no lombo. Então, como o Senhor deixa a gente à vontade, eu falei: opa, vou continuar. E vou continuar deixando à vontade. Porque não pode estar aqui, porque eu estou com um chicotinho, vapo, venham para o culto. Aí você fica aqui: eu quero ir embora daqui, eu não aguento ficar aqui.
aqui e quero ir embora. Escuta, que relacionamento é esse que você está tendo com Deus? Eu quero que você esteja aqui porque você entende, eu preciso estar na casa de Deus, porque eu amo estar nos átrios do Senhor. Aí quando a gente pega o violão, quando a gente começa a adorar a Deus, escuta, eu não preciso falar para você, faz isso, faz aquilo, porque você está aqui, porque você quer adorar Jesus. É diferente de você estar aqui, eu tenho que estar, porque senão o pastor vai brigar comigo. Não espere eu brigar com você porque você faltou o culto. Só posso lamentar por você e dizer para você, uma peninha para você que não veio. Agora quem está aqui está recebendo de Deus, e você vai receber muito mais, e você vai crescer muito mais, e você vai experimentar muito mais, e você vai poder dividir muito mais, e você vai poder repartir o pão muito mais. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Agora escuta, a presença de Deus é uma escolha. Você escolhe, você decide. Tem uma turma que usa um termo que eu não gosto muito de usar, chamado livre-arbítrio. Quero já adiantar para você que isso não existe na Bíblia, tá? Esse nome, livre-arbítrio, não está na Bíblia, não. É um termo que alguns pensadores, alguns teólogos foram lá nas suas ideias e colocaram livre-arbítrio, mas isso não está na Bíblia. Agora escuta, Deus, Ele não criou marionete. Não. Ele pôs o homem lá no jardim. E ele disse, olha Adão, tem todo tipo de árvore aqui, frutífera, você pode comer. Só tem uma árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come não, porque no dia que você comer, você vai morrer. Escuta, mas Adão tinha o direito de... Você está escolhendo? Tem uma canção que há tempos atrás fez muito sucesso aí no meio evangélico, chamado Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Escuta, você tem que escolher Jesus todo dia. Você tem que aceitar Ele todo dia. Ou melhor, Ele precisa te aceitar todo dia. A gente usa um termo, né? Ele tem que me aceitar, como se, caramba, Ele precisa de mim. Não, somos nós que precisamos dele. Você precisa, sabe, abrir o teu coração e dizer, Jesus, me aceita hoje, porque eu sou miserável, pobre, cego, nu, pecador, e eu careço da tua misericórdia, da tua graça. Hoje você vem para esse culto, você precisa dizer, Jesus, me aceita de novo, porque eu preciso de novo do Senhor. Você já viu um novo crente? Faz o apelo, quem quer receber Jesus, ele parte e vem no altar. Aí a gente ora, aí ele chora, glória a Deus. No outro culto, o pastor faz o apelo de novo. Quem está lá de novo? Aqui, ó. 700 vezes foi na frente. Todo culto, meu pai falou assim, meu filho, você já aceitou Jesus? Não precisa mais ir lá na frente, tá bom, Alex? Ele, tá bom. Aceitava Jesus todo culto. Pai da Gabi, pagodeiro lá do samba, começou a namorar a mãe da Gabi, irmã da pastora, começou a frequentar o culto. Ele gostava de música. Quando ele começou a ouvir música na igreja, na época a Lagoinha estava no auge. Caramba, primeira vez que ele aceitou Jesus, a gente estava lá em Belo Horizonte, no templo da Lagoinha. O pastor Márcio Valadão, pregando, aquele mansidão de homem, falou assim, quantos querem hoje? O jeitão dele. Se você quer que Jesus te receba hoje, sai do seu lugar. Quando eu olhei, o negão já estava lá na frente. Foi a primeira vez que a gente fez uma festa. Quando ele chegou em Realengo, meu pai fez o apelo, ele foi de novo. No outro culto ele foi de novo, no outro culto ele foi de novo. Aí meu pai falou, meu filho, você já recebeu Jesus, não precisa mais não. Aqui na igreja tem uma galera assim também, irmão. Eu acho que eu preciso fazer igual meu pai, botar a mão no ombro. Você já foi, filho, você já foi lá. E eu não tenho crise com essa turma, sabe por quê? Porque a palavra está entrando, eles entendem, eu preciso disso. Eu estou escolhendo. Vamos lá, Lucas capítulo 10, verso de número 38. Você está comigo aí? Eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir?
Eu não sei o que está acontecendo comigo esses dias, a minha voz está muito ruim, está sumindo tudo. Mas eu vou até o fim. Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Marta estava ocupada com seus muitos. Teve gente que não veio para o culto porque estava ocupado com seus muitos afazeres. Tem gente que está dentro da igreja. Está dentro da igreja. O pastor está pregando. Ainda bota a língua para fora ainda. O crente. Fica no zap, irmão. Preocupado com muitos afazeres. Preocupado. Marta. Continua o texto, diz assim: foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique sentada enquanto eu faço o trabalho? A Marta é terrível, né, gente? Cara, os irmãos Martinhas são terríveis. Eles ficam incomodados quando vê alguém se derramando aos pés de Jesus. Eles ficam incomodados quando vê alguém que decidiu largar tudo para ficar só com Jesus. Já viu o irmão Martinho? Vou desenhar para você. Quando a irmã Maria, ela fica aos pés de Jesus, aí a irmã Martinha fala assim: eu já fui assim também. Eu já vivi isso. Marta. Nos meus primeiros dias eu fazia isso também. Marta. Fica incomodado. Vê aquele irmãozinho que está lá, irmão, culto, sabe, aquela calmaria. Mas o irmãozinho que é igual Maria, ele está chorando. Ah, Jesus, eu te amo. Eu lembro que tinha um irmão que ficava mandando um beijo para Jesus. Lembra que sendo o irmão beijoqueiro? Ele ficava: oh, Jesus, eu te amo, Jesus. Ele ficava o culto todo assim. Aí tinha esse irmão Martinha, tá vivendo o primeiro amor. É vontade de falar assim: seu idiota, é você que está longe. É você que perdeu isso. Ele não está vivendo o primeiro amor, não. Ele está vivendo o que deve ser vivido. É você que está tão distante. É você que está tão seco. É você que está tão indiferente à presença de Jesus, que não consegue se conectar a Jesus. É Marta. Então eu quero dizer para você: não se incomode com a Marta. Seja uma Maria, escolha a presença. Jesus, o Senhor não se incomoda com a minha irmã, ela está sentada aí enquanto eu estou fazendo trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Aí Jesus vai responder a Marta. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa, se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Você quer começar certo? Número 1, coloque a presença de Jesus como a sua fonte de vida. Número 2, a presença dele deve ser a sua melhor escolha todos os dias. A presença de Deus é a melhor escolha e o maior tesouro que alguém pode ter na sua vida. Não tem tesouro mais valioso do que a presença. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu quero dizer para você que esses são dias onde Deus Ele quer que a gente se aproxime dEle. Já viu aquelas crianças que brincam de pique-esconde? Quem aqui já brincou? Acho que todo mundo, né? Mas quando a gente brincava de pique-esconde, a gente se escondia para ninguém ver. Só que Deus é diferente. Ele quer brincar de pique-esconde, mas Ele deixa o pé do lado de fora, porque Ele quer que você ache Ele.
Eu já brinquei com a Raquel, já brinquei com a Manu. Vamos esconder. Penso, cara desse tamanho, ficar atrás da cortina. Ficava logo uma protuberância na cortina. Escuta, eu não queria me esconder delas, eu só queria que elas me achassem. E quando acha, é uma festa. Escuta, Jesus quer que você ache Ele, que Ele quer fazer uma festa quando você achar Ele. Mas você precisa procurar por Ele. Você está disposto a procurar por Ele hoje? Terceiro e último lugar, para a gente encerrar a mensagem. Deus responde a nossa iniciativa de buscar a sua presença. Quer começar certo? A presença de Deus é a fonte da tua vida. Quer começar certo? A presença de Deus precisa ser a sua melhor escolha. Quer começar certo? Entenda que Deus sempre vai responder a tua iniciativa de buscar a presença dEle. Coloque no teu coração a partir de hoje: eu vou buscar a presença de Deus. Talvez isso que eu vou falar para você agora te choque, mas a nossa atitude para com Deus é que determina como Ele vai nos tratar. Pastor, como assim? A minha atitude vai determinar como Deus vai me tratar? Sim. Abre a tua Bíblia aí que eu falo para você. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30. Honrarei aqueles que o quê? Honrarei aqueles que o... Opa, obrigado, 2 pessoas estão aqui comigo hoje. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam... Quem está falando aí? Escuta, a sua atitude determina como Deus vai tratar você. Você quer ser tratado com honra de Deus? Honre a Deus. Eu não conheço ninguém, sabe, que decidiu viver uma vida de honra a Deus, que não foi honrado por Deus. Não conheço ninguém que se propôs a buscar a Deus e Deus não permitiu ser encontrado e achado por essa pessoa. Segundo de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para se encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, o que diz aí? Opa! Então você precisa ligar aí o alerta. Ah, Deus me abandonando. Não, foi você que abandonou Deus. Ah, Deus não me honra. Não, é você que não honra Deus. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Eu já conversei com diversas pessoas, pastor Antônio. Eu não sinto mais Deus. Escuta, você não sente porque você não busca. Deus não é uma banquinha com banana que está lá para qualquer um chegar e meter a mão, não. A gente precisa buscar Ele com reverência. A gente acha que é muito fácil. Não. Escuta, quando eu vou buscar Ele, eu vou buscar com todo o meu. Se me buscardes de todo o vosso coração. Ele não quer dividir, Ele não quer repartir. Não, eu busco a Deus um pouquinho, mas eu também busco outras coisas, as coisas lá do mundo. Eu busco a Deus, sabe, um pouquinho, mas eu busco a pornografia lá na internet. Eu busco a Deus um pouquinho, mas eu busco lá, sabe, uma ligação irregular na minha casa. Não. Deus é santo. Você quer se relacionar com Deus? Joga o lixo fora, porque assim Ele vai se relacionar com você. 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9.
Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam o quê? Totalmente o coração. A primeira igreja que eu fiz parte muitos anos dessa igreja, e de lá eu vim para Realengo. O pastor da igreja, eu acredito, eu era um garoto, eu não entendia nada por que ele falava aquilo. Todo culto ele falava assim: você que está aqui, que diz o meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Eu falei, cara, o que é isso? Eu era um garoto. Quem é o Souza Cruz? Aí depois que eu fui me ligar, mais lá na frente, que Souza Cruz é a fábrica de cigarro. Provavelmente tinha na igreja uns irmãos que ainda fumavam um negócio. O pastor falava: você precisa dar o teu coração todo para Jesus. Você precisa dar a tua vida toda para Jesus. Eu quero dizer para você: dê seu coração todo para Jesus hoje. Ele não quer dividir você com esse mundo. Ele quer que você entregue tudo para Ele. Para a gente encerrar, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitude. Deus não... eu gosto mais desse e não gosto desse. Não. Deus não faz acepção, diferenciação de gente, mas de atitude das pessoas. 2 de Coríntios, capítulo 9, verso de número 6 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. E o último verso para a gente orar, Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Eu quero te fazer 4 desafios. Você topa aí comigo? 4 desafios. 4. Hoje eu estava falando com o Alexandre, né? O Alexandre vai começar a estudar com o Binho. O Binho está aqui, hoje nos abençoou tocando a bateria. Vai ser o professor de bateria que a gente vai ter da nossa escola. Então, se você quiser estudar bateria, tem alguém que sabe e vai te ensinar. Eu falei: Alexandre, o que você já sabe? Ele falou: eu sei só o simples, sei tocar algumas músicas, mas eu não sei fazer isso e aquilo. Eu falei: beleza, você vai começar a estudar com o Binho. E eu dei um tempo para ele, eu achei que era muito, eu estou sendo generoso. Eu falei: daqui a 5 meses você vai estar tocando na igreja. Eu falei: você topa o desafio? Ele falou: o Senhor e os seus desafios, né, pastor? Eu falei: eu acho que 5 é muito, eu acho que 3 já dava bom pra caramba. Mas você é bonzinho com o estilo. Eu quero fazer um desafio para você. O Alexandre eu já fiz. Daqui a 5 meses, no mês de agosto, ele vai estar tocando aqui nos cultos. Número 1. Tire um tempo a sós com Deus. A turminha mais jovem está chamando esse tempo, sabe de quê? Devocional. Tire o seu tempo. Eu costumo dizer 5 minutos para você orar, 5 minutos para você ler a Bíblia, e 5 minutos você dedica de adoração a Deus. Começa o seu dia, 15 minutos só. Seu tempo de a sós com Deus. 5, mais 5 e mais 5 é igual a quanto? Não, vou repetir. 5, mais 5 e mais 5 é igual a quanto? Não, é igual a sucesso. Se você dedicar 5 minutos para orar, 5 minutos para ler a Bíblia, 5 minutos para adorar a Deus, você vai ter uma vida de sucesso. Porque esses 5 minutos vão se transformar em 30, em 1 hora, em 2. Quando você vê, você perdeu o tempo. E aí você está lá chorando com Jesus, apaixonado por Ele. Mas comece com simples. 5 minutos para orar. 5 minutos, leia um texto da Bíblia. 5 minutos. Ah, pastor, não sei cantar. Bota uma música, levanta a voz, Deus recebe. E adora Jesus.
Segundo desafio que eu faço para você: leia a sua Bíblia. Faça um plano de leitura da sua Bíblia. Já que a gente está começando, vamos começar certo. Vamos começar lendo a Bíblia. Irmão, a gente gasta tempo aberto com esse negócio aqui. Gaste um tempo para você ler a Bíblia. Comece lá dos Evangelhos. Eu quero ler o Apocalipse. Não, irmão, depois a gente vai com um olho mais pesado. Começa dos Evangelhos. Veja as obras de Jesus. Veja os milagres de Jesus. Você vai alimentar a tua fé. Eu acredito até que você vai botar uma bacia d'água e vai querer andar sobre as águas, irmão. Vai ler o texto e vai falar: Jesus andou, vou andar também. Mas leia a Bíblia, por favor. Terceiro desafio: participe e se envolva em uma célula. Amanhã, eu e a pastora vamos voltar a liderar a célula. Pastor, por quê? Eu não quero mostrar para ninguém. Eu quero, junto com ela, formar outros discípulos de Jesus. Amanhã a gente começa a nossa célula. Eu e a Santinha. Vai ser a primeira célula que a gente vai chamar de célula mista. Não é célula de casais, é célula de homens e mulheres juntos. As nossas células são sempre mulheres, homens, jovens, adolescentes. A nossa vai ser um mexidão geral. Chegou jovem, entra. Chegou homem, entra. Mulher, entra. Chegou casal, entra também. Chegou bebê, vai também. Vai ser bênção. Quarto lugar: faça dos cultos semanais uma prioridade para você. Na verdade, a gente só tem um culto semanal, só na terça-feira. Irmão, alguém que diz assim: pastor, eu não tenho tempo para ir ao culto, eu não tenho tempo para Deus. Cuidado. Fico preocupado com você. Porque Deus lhe deu 24 horas, Deus te deu 7 dias na semana. Separe um momento para você estar em comunhão com o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Isso vai fortalecer você. Você vai poder fazer novos relacionamentos. Você vai poder dividir o pão com alguém. Você vai poder ser uma bênção.